Programa Redenção, que começa agora para você e toda a família. É sempre uma alegria poder rezar junto com você e saber que através dos ensinamentos de Santo Afonso, Deus fala ao nosso coração. E claro, não pode faltar Padre Federico Ozanam, que é missionário redentorista, e nós estamos aprendendo juntos aqui, não é, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui aprendendo juntos com Santo Afonso. Isso. E especialmente meditando, continuando a meditação desta importante obra, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso, ele escreveu diversas obras e essa em especial traz este momento culminante da vida de nosso Senhor, este amor entregue e ofertado por cada um de nós. E especialmente hoje, o nosso tema é Jesus leva a cruz ao Calvário. E quem sempre está acompanhando o programa Redenção sabe que nesse caminho, através da morte, da paixão e morte de Jesus, ele tem muito a nos ensinar. E nesse trecho desse livro, né, Padre? Trilhando esse caminho, ele vai nos ensinar muito também a trilhar o nosso caminho aqui nessa terra. Muitas riquezas o Senhor deixa para nós, além da sua oferta de vida, também tantos ensinamentos e, claro, Ele deseja sempre nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Isso mesmo, e que tenhamos no nosso coração a certeza de que essa bênção é para agora, foi para ontem, é para agora, é para amanhã. A bênção do Pai Eterno, a bênção de Deus está sempre presente em nossa vida. E que no programa de hoje, eu, Padre Federico, você, sua família, que todos nós sejamos conduzidos pela força e pela graça do Espírito Santo de Deus. Como é importante, sempre antes de ter contato, ler a Palavra de Deus, clamar o Espírito Santo. Ô Padre, faz toda a diferença quando nós fazemos, antes de ler a Palavra de Deus, fazemos uma oração pedindo a unção do Espírito Santo. Para acolhermos bem esta santa palavra, é preciso que, por primeiro, Deus nos ilumine, nos oriente, no sentido de abraçarmos verdadeiramente toda a riqueza e profundidade desta palavra que, obviamente, nos conduz à salvação. Isso mesmo, e hoje nós vamos, conduzidos pelo Espírito Santo, meditar a palavra que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículos de 26 a 34. Lucas 23, 26 a 34. E a palavra diz assim, Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz aos ombros para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Se de fato fazem isto ao lenho verde, que não acontecerá ao seco?
Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes, tirando a sorte. Padre Frederico, aqui foi destacado algumas situações que Jesus viveu no caminho para o Calvário, mas ele passou por muito mais dificuldades. Aqui apenas algumas situações apresentadas, mas que nos ajudam a refletir. Sim. O Cristo que vai ao encontro da cruz, né? Ou seja, ele já está levando a cruz para o encontro da morte, melhor dizendo, e isso um caminho de dor, um caminho do Calvário, mas sobretudo um caminho de amor. É um amor que se doa a nós para nos salvar e, como a Kaisa disse, diversas situações são apresentadas, né? O sirineu que aparece, as mulheres que choram, os ladrões dentre os quais o Senhor será crucificado e, num primeiro momento, ao contemplarmos, por exemplo, o sirineu, que é chamado a ajudar o Senhor a carregar a cruz, nós somos instados a pensar também em nós, né? Quantas e quantas vezes nós que contemplamos o Cristo que sofre, sentimos até uma compaixão por esta cena, somos levados a abraçar o Cristo que sofre hoje, no hoje da história, né? Em nossos irmãos e irmãs. Ou seja, ajudar, estender a mão, socorrer, não ficar indiferente à dor do outro. O sirineu foi chamado pelos soldados e, deste modo, ele participou da obra da salvação. Sejamos na vida dos outros sirineus, ajudando, apoiando, ajudando o Cristo que ainda hoje sofre na vida de tantos e tantas. Então, que a nossa vida cristã ela realmente aponte para o gesto maior da entrega de Cristo na cruz. Eu disse, não é só um caminho de dor, mas sobretudo um caminho de amor, de entrega, de oferta do Cristo ao Pai para nos salvar, para nos redimir, porque muito nos ama. O maior eu te amo da história, ele é dado na cruz. Então o Cristo faz esse caminho, ele não desiste dele. Em seguida, as mulheres que choram. O Cristo fala, mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. O Cristo que não quer apenas um sentimento manifestado, mas sobretudo um compromisso com Ele. E esse choro, o Cristo fala, chorai por vós mesmos, pelos vossos filhos, é um convite, é um apelo à nossa conversão, à mudança de vida. Se a gente olha para o Cristo que se entregou, nós vemos as mulheres chorando, nós não podemos ficar indiferentes à entrega do Senhor por nós e muito menos fechar o nosso coração. Porque pode ser que essa cena nos toque profundamente, mas nos esqueçamos, por exemplo, de que os nossos pecados hoje crucificam Jesus. Então é importante que a gente realmente se arrependa e nesse caminho de conversão recomece com um novo propósito de amar sobretudo a Deus, de seguir fielmente a Cristo Jesus na oferta, na entrega da nossa vida também. E, enfim, são tantos as cenas aqui, possibilidades de reflexão, né? O Cristo que dá o perdão, essa cena eu acho que é das mais marcantes nesse momento de caminho, né, de entrega na cruz. O Cristo que é injustiçado, o Cristo que é humilhado, é crucificado entre os malfeitores, mas mesmo assim ele não paga o mal com o mal. Ele oferta o perdão. Deus é amor, é misericórdia, é perdão. Então que a gente possa também aprender do manso e humilde de coração a perdoar, porque isso nos liberta, nos purifica e nos faz tanto bem. Ô Padre Frederico, e você que está acompanhando o programa Redenção, quando eu li esse trecho falando de Jesus que leva a cruz ao Calvário, eu também me tocou muito e me chamou muita atenção essa parte onde o senhor, né, citou que Jesus no final lá, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Santo Afonso contando tudo que aconteceu ali no caminho, eu fiquei pensando, Jesus chegou lá no final e falou para o Pai, para Deus Pai, perdoar a todos, né?
muitas vezes nós trilhamos um caminho, padre, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, e lá no final, se é que tem um final, quando chegar lá no último instante, a gente muitas vezes não aproveitou o caminho e chega lá quer vingança, chega lá quer cultivar o desamor, né? Tá com o coração endurecido, eu não acredito mais em Deus. Na minha concepção, assim, isso aí é não ter aproveitado o caminho. Jesus passou por tudo e ele aproveitou aquele caminho, por isso foi capaz de chegar lá no fim e perdoar e ainda viver o amor, fazer prevalecer o amor. A gente não aproveita o caminho. Eu estou falando da gente porque nós também enfrentamos isso, sim, né, padre? Com certeza. Nós chegamos lá no objetivo final e a gente fala, não, o que está no meu coração? Tanto desamor, tanto rancor, tanta coisa ruim que a gente vai cultivando no caminho, ao invés de cultivar o amor. É sempre oportuno perguntar, no caminho que fazemos, como disse a Caísa, o que é que eu estou cultivando? O que é que eu tenho trazido para dentro do meu coração, da minha alma? Os meus olhos se voltam para o quê? Qual que é a grande riqueza? O Cristo nos chama a amar, sobretudo a Deus e também o irmão e a irmã. Isso significa viver as virtudes, o bem, porque o Cristo passou fazendo o bem, o mal nunca ia a ninguém. Então a nossa vida ela deve apontar nessa direção também. É fácil? Não é fácil. Do Cristo nos desafia, por exemplo, a amar os inimigos. Isso. É pela graça de Deus, é o meu esforço, mas sobretudo a graça de Deus em mim agindo. E eu tenho que clamar, tenho que pedir, tenho que suplicar para ser no mundo cristão, ou seja, outro Cristo, manifestar o amor de Deus e viver a minha vida, a totalidade dela como filho muito amado do Divino Pai. O padre, Santo Afonso já falou muito aqui da importância de vivermos a humildade, né? Se hoje não deu certo, se eu não conseguir fazer o bem, amanhã eu posso voltar atrás e falar, peraí, não dá certo, eu vou ter que fazer de novo esse caminho, né? Vou ter que voltar atrás e fazer melhor. Então Deus sempre tem uma graça especial, a misericórdia dele que nos alcança, né? E não desistir. Não desistir. É sempre recomeçar. Se eu caio, o Senhor está disposto a me levantar. Então ter essa consciência de que o Senhor caminha comigo. Ele me ajuda a suportar o peso da cruz de cada dia. E é bonito Santo Afonso falando no texto que nós hoje meditamos aqui, ele referindo-se a nós, diz assim, minha alma, abraça também a tua cruz por amor de Jesus, que por teu amor padece tanto. Sim, meu Jesus, eu não quero deixar-vos, eu quero seguir-vos até a morte. Vós, porém, pelos merecimentos de vossa subida tão dolorosa ao Calvário, dai-me a força de levar com paciência as cruzes que aparecerem na minha vida. Levá-las com paciência, porque eu sei que não estou sozinho. Olha que lindo. Ensinamento de Santo Afonso. Ele que vem nos levar para mais perto de Deus, nos ensinando a trilhar um caminho do bem neste mundo e confiar sempre na graça de Deus. Ô padre, falar em trilhar caminho, o Redenção no Dia a Dia vai chamar todo mundo a viver isso. Sugestão prática para a nossa vida, para toda a vida e especialmente também para essa semana. A sugestão do Redenção no Dia a Dia é a seguinte: buscar viver a espiritualidade no dia a dia. Não é uma vivência, o Cristo me chama não apenas para alguns momentos, mas para que a fé possa realmente, verdadeiramente iluminar a minha vida. Então, com isso eu medito aquilo que acontece no meu dia, na minha existência e, obviamente, eu procuro crescer na fé em todas as situações. Permito a fé no Senhor Deus iluminar a minha vida. A fé não pode ser só para alguns instantes. Não, eu vou exercitar a minha fé só quando eu estiver dentro da igreja. Não. Isso é um equívoco, né? Eu preciso alimentar a minha fé e permitir que ela transborde e, claro, possa transformar não só a minha vida, mas também a vida de tantos e tantas. Então, trazer a espiritualidade para o meu dia a dia e, obviamente, enriquecer a minha existência com o amor de Deus que me abençoa sempre. Ô Padre Federico, e às vezes quem está em casa passando por tantas coisas e pensa assim, mas eu não estou conseguindo
ver com fé e de forma espiritual essa situação que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo aprender nada. Como assim? Por isso que é importante, às vezes, buscar ajuda, não é, padre? Uma direção espiritual, sim. Né? Não, às vezes a gente não consegue caminhar sozinho. A ajuda é importante. Importantíssima, né? Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Sim. Por isso a importância da vida em comunidade. Né? O Cristo sempre nos chama a estarmos como irmãos unidos uns aos outros. A vida na comunidade igreja, ela passa também por esse viés. Eu posso ajudar o meu irmão, eu preciso de ajuda, então eu não estou sozinho, abandonado. O Senhor comigo está e também Ele me concede irmãos que me auxiliam nesse caminho na direção do céu. Amém. Caminhemos então na direção do céu. E a cada dia aqui no programa Redenção, nós vamos aprendendo mais com Santo Afonso Maria de Ligório, ele que foi fundador e da Congregação do Santíssimo Redentor, e em tudo que ele viveu, ele tem a nos ensinar. E padre, cada detalhe da vida de Santo Afonso, ele nos ensina algo importante para nós que somos igreja, e os papas reconheceram isso. Os papas sempre trazem à tona alguma nuance, algum destaque da vida do santo, da sua contribuição para a vida na igreja, a espiritualidade. E não é diferente, por exemplo, com o Papa Francisco, que ele, ao falar de Santo Afonso, ele mostra que a sua teologia é profundamente encarnada, né? Fala de Deus, mas fala também da vida humana e dessa conexão que deve haver entre as duas dimensões. Então, quando ele fala que Santo Afonso tem uma espiritualidade encarnada, quer dizer que o que ele fala vai muito na nossa realidade humana. Profundamente ligado com a vida, né? Ele não faz uma teologia de escritório. Ele faz uma teologia que realmente contempla o ser humano e tenta iluminar a realidade da vida humana com aquilo que é divino e sagrado. E a cada programa Redenção fica sempre aquele pensamento especial para nos ajudar durante toda a semana a refletir dos ensinamentos que Santo Afonso tem para cada um de nós. E o pensamento de hoje diz assim, o corpo sagrado do Senhor está todo retalhado, de tal maneira que a qualquer movimento que faz, se renova a dor de todas as suas chagas. A cruz já agora o atormenta, pois ela comprime seus ombros chagados e vai encravando cada vez mais os espinhos daquela bárbara coroa. Que dores a cada passo, Jesus, porém, não a abandona. Sim, não a deixa, porque por meio da cruz ele quer reinar nos corações dos homens. É forte, não é, padre, esse pensamento? Um pensamento muito forte que descreve de forma crua da parte de Santo Afonso aquilo que é fruto da contemplação dessa cena, né? Ele contempla a cena do caminho de Nosso Senhor ao Calvário e ele descreve aqui com uma riqueza de detalhes que toca, impacta o coração de verdade. Ou seja, ele mostra como que o Senhor já todo chagado, ferido, ao carregar a cruz ainda suporta dores maiores, né? E mesmo assim, ele não desiste da cruz, ele vai até o fim. Não abandona a cruz jamais. E aí Santo Afonso diz, por que ele faz isso? Porque ele quer reinar no coração dos homens, ou seja, um rei que reina por amor, e se entrega, e se oferta. Qual rei seria capaz de ofertar a sua vida por um servo seu? Apenas Jesus. Esse rei que oferta a vida, se entrega, se doa, não obstante tanta dor e tanto sofrimento. Então, Santo Afonso ele descreve essa cena com a riqueza de detalhes para tentar tocar o nosso coração que tantas vezes é endurecido pelo pecado. Que isso nos ajude a refletir, mas não só, nos ajude também a voltar ao amor de Deus que restaura a nossa vida e nos dá forças para carregarmos também nós a nossa cruz de cada dia. Amém. Que o nosso coração seja tocado cada dia mais. E, padre, a oração nos ajuda a quebrantar esse coração que às vezes está endurecido, né? E como nos ajuda, né? Importantíssima a prática da oração na vida cristã, porque
Sem a oração, a nossa missão, a nossa vida cristã, ela se enfraquece e não se sustenta mesmo, né? Então vamos rezar pedindo a força do alto para a nossa vida. Amém. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, diante da vossa divina presença vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, e vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração medito vossas chagas. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, a vós que sois a mãe de meu Senhor, a Rainha do Universo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, eu, que sou o mais miserável de todos os pecadores, recorro a vós. Aceita-me como teu servo e abriga-me sob o teu manto. Livra-me de todas as tentações, ou pelo menos obtenha para mim a força para vencê-las até a morte. De vós imploro um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Que a Virgem Maria nos ajude nessa caminhada, não é, Padre? Isso mesmo. Supliquemos sempre a intercessão bendita de Nossa Senhora, que tanto nos acolhe e também nos ajuda a encontrar Jesus. Facilita sempre o nosso encontro com Ele. Peçamos, portanto, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Redenção, que é para você e para sua família. Então convide mais pessoas para rezar com a gente. E um abraço para todos que sempre estão acompanhando, né, Padre? Abraço para você, meu irmão, minha irmã. Esperamos você no próximo A Redenção. Isso mesmo, até mais. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, boa nova da graça, da paz, do perdão e da liberdade.